Olá pessoal, estamos em Xangai, na China, e vamos fazer agora uma coisa que a gente adora, que é conhecer museus. Vem com a gente conhecer o Museu de História de Xangai. Uma informação importante, a entrada é gratuita. O Museu de História de Xangai foi aberto ao público em maio de 1984, em outras instalações que não aqui. Ele veio para cá no início dos anos 1990 e desde 2018 ele tem essas dimensões, depois de uma importante ampliação que permitiu que as antigas instalações do clube do antigo Xangai Race Club recebessem todos os acervos. A coleção do museu contém mais de 30 mil itens, destes, mais da metade dá conta da história moderna da cidade. A exposição desse museu é muito interessante, né? E didática, isso que é legal. Então, por exemplo, essa parte aqui mostra alguns artefatos de acordo com os períodos, né, que eles foram produzidos. Então, primeiro ilumina toda a vitrine, e depois vem de baixo para cima, né, do mais antigo para o mais novo, mais recente. E vem iluminando aos poucos e vem a datação do lado. Então, assim, super tranquilo para você compreender as mudanças, né, e a ocupação do território, bem legal. Entre os diversos artefatos presentes nessa vitrine, a gente tem uma peça de jade como um artefato funerário. Na outra sala desse museu tem uma exposição só sobre jade, vindas de Wuhan. Naquela sala a exposição é toda em chinês, mas aqui no prédio principal a gente também tem explicações em inglês, então fica tranquilo da gente compreender. É um arado de pedra mesmo. Olha que fantástico, um arado de pedra de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 4.000 anos. Aqui já são vestimentas da dinastia Ming, aí a gente já está no século XIV, né? A dinastia Ming foi do século XIV ao século XVII. E eles abriram Xangai, os portos de Xangai, né? Então tinha alfândega, então, né, Xangai já estava se abrindo para esse comércio marítimo. Século XVII, Xangai é uma cidade rica, né, aberta ao comércio, então tinha uma vida fina, requintada, e a gente pode observar isso através desses utensílios aqui, né, leques, pulseiras, óculos, né, todos do período da dinastia Ming, mostrando essa vida rica, né, dessa cidade comercial. Agora a gente está no segundo andar e aqui já começa a falar da presença britânica na cidade de Xangai por conta, né, da Guerra do Ópio, nesse contexto da Guerra do Ópio, onde os chineses perdem, os britânicos então forçam, né, o estabelecimento deles aqui, né? E aí como isso vai mudar a vida
da cidade. Pra vocês terem uma ideia, o prédio do museu, ele era um prédio britânico, porque era a sede do clube de hóquei, né? Então essa galera da aristocracia britânica se reunia aqui. E hoje é o Museu de História de Xangai. A entrada dos ingleses aqui vai ser um choque, né? Num país cuja lógica era feudal, por conta da entrada do capitalismo, né? Então chegam os ingleses, também os americanos, tem também franceses. Começa a ter todo esse comércio desses produtos vindos de fora, né? E vão invadir aqui Xangai. Nossa presença vai mudar a vida das pessoas, esses valores entram, né, no país, no meio dessa cidade. Aqui a gente tem um exemplo, né, do modo de produção, né, industrial, de escala industrial. Pra vocês terem ideia, por exemplo, fábricas da Edison, companhia do Edison, da lâmpada, né? Havia fábricas aqui também. Enfim, tudo isso vai entrando e transformando essa vida que era outra, né? Todas essas transformações, né, vão expandindo o território, a vida urbana, né, vai ficando mais intensa. Então a gente tem aqui a presença de bondes, né, e outros meios de transportes de massa, vamos assim dizer, né, essa cidade que estava ficando muito mais fervente, né, do que já era antes. Essa parte da exposição vai dar conta do fim da dinastia, né? A monarquia estava super enfraquecida, o sistema feudal já não se sustentava, né? Já havia uma burguesia importante aqui no país por conta disso, tudo que a gente já contou para vocês até agora, a vinda dos ingleses. E aí se torna insustentável e vai haver então uma mudança, uma revolução para a República. Vai se estabelecer então uma República em 1911, 1912. Com a Revolução em 1911, né, e o estabelecimento da República, foi uma república muito frágil, com uma democracia muito frágil, porque diversos grupos políticos então estavam brigando, né, entre si com diversas tendências ideológicas, inclusive aqueles que queriam a volta da monarquia. E é nesse contexto então que vai surgir o Partido Comunista nos anos 1920. Né, ele vai ser criado aqui em Xangai, e aqui tem um quadro que é o primeiro congresso do Partido Comunista, né, chinês. Então, esse quadro representa esse encontro emblemático, né? Aliás, nós visitamos o lugar retratado neste quadro e também o Museu do Partido Comunista Chinês. Deixaremos links na descrição. Representa um episódio traumático, não só para a cidade, mas como para a China como um todo, foi a invasão japonesa, que foi um dos episódios mais horrorosos da humanidade, né? A invasão japonesa, o que eles fizeram aqui foi uma coisa muito ruim, carnificina, estupro coletivo, assim, é uma marca profunda nos chineses esse episódio. Então, nesse período da invasão japonesa, a gente está falando do início, primeira metade dos anos 1930, os comunistas vão liderar a resistência, né, contra os japoneses. Isso vai ser fundamental para os anos que virão.
É um museu muito interessante, né, com um acervo riquíssimo, contando uma história oficial, né, da cidade e do país, né, uma cidade muito importante para a China. Então, ao observar a exposição, tenha isso em mente, é uma história oficial. A maneira como a história é contada, né, nessa perspectiva eurocêntrica, a gente acaba não vendo muito, né, o que ocorreu por aqui nesse período, né, no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial. A este respeito, é interessante termos em mente que muitos judeus que fugiram do Holocausto tiveram acolhida aqui na cidade de Xangai, uma cidade, como vimos, bastante europeizada. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco o Museu de Xangai, a partir do nosso olhar. E fica aí um convite, se você tiver uma oportunidade de vir aqui, conhecê-lo também.